Para abrir a nossa programação de palestras, convido ao palco a palestrante doutora Miyuki Goto, que brindará a plateia com a palestra intitulada Mutualismo Fragmentado e a Sustentabilidade da Saúde Suplementar. Nossa convidada é médica, formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com residência médica em Medicina Preventiva e Social do Hospital das Clínicas da USP. Especialização em Administração Hospitalar e de Serviços de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Desde 1997, é professora convidada da FGV nos cursos de Auditoria e Gestão em Saúde. Foi instrutora dos treinamentos da Abrasp, atualmente Unidas, professora do curso de pós-graduação em Auditoria da Fundação Unimed e tem uma larga experiência profissional, passando por renomadas empresas como Itaú Seguros, Sul América Seguradora, CRC Consultoria em Saúde, Hospital Universitário USP, Metros Instituto de Seguridade Social, Economus Instituto de Seguridade Social e, atualmente, é consultora e assessora técnica da CBHPM na Associação Médica Brasileira, AMB. Para sua saudação à plateia e, em especial, à insigne palestrante, com a palavra, doutora Denise Eloy. Muito obrigada, Zélia. Gente, bom dia a todos e a todas. Olha, é um prazer enorme estar aqui, uma honra participar em mais um congresso promovido pela ABEA. Eu queria agradecer o convite aqui na pessoa da Débora, que aqui representa a ABEA, por esse convite que me traz assim, um desafio muito grande, que primeiro é dar continuidade ao brilhante trabalho que a Goldete iniciou ontem, né? Mas, em contrapartida, foram muito generosos comigo, muito generosas, né? A Helena e a Débora, porque também já começo o dia com uma referência na saúde que vai nos brindar aí com um tema que a gente precisa muito aprofundar a discussão. Então, Miyuki, seja muito bem-vinda. É uma honra estar aqui com você. Estou aqui aguardando o seu show. A plateia é sua. Muito obrigada, bom dia a todos. Quero imensamente agradecer aqui a ABEA, a Débora, a Helena, e uma felicidade enorme encontrar amigos. Então, realmente, é um grande prazer e muita gratidão, né? Agradeço também ao pessoal que está online e ao público presente. E eu vou falar de um assunto meio esquisito, e aí é como se... Eu não sei se as pessoas conhecem bem uma frase, mas o que significa a frase por completo? É aquela frase que alguém diz: sua mãe subiu no telhado. Ah, não é o gato? Não é o gato? Vocês conhecem isso? Conhecem essa história? Então, na realidade, nós já passamos pelo gato. A Débora falou assim, mas não é o gato? Não, o gato já foi. Agora está na vez da mãe. É isso que está acontecendo na saúde suplementar. O gato já subiu, já foi, agora é a vez da mãe. Né? Então, quando a gente diz a sua mãe subiu no telhado, e eu estou falando isso porque o assunto que eu vou falar é um pouco difícil de compreender. Desculpe, não estou subestimando aqui a inteligência de ninguém, não. Eu estou só falando porque é como se fosse algo oculto para não se falar. É como se o meu filho, minha filha, no caso, perguntasse a respeito de como que ela nasceu e eu fosse dizer que a cegonha parou naquele endereço, né? Ou então explicar que o casal faz um ato de amor, né? E então aí nasce a criança. E aí eu achei muito interessante, porque a minha filha
descobriu assim, alguma coisa muito interessante a respeito. Ela chegou para o meu pai, o avô dela, e ela falou assim: vovô, descobri que o senhor fez pontinhos, aquilo que chama de amor, 4 vezes. Aí ele disse: eu acho que foi um pouquinho mais. Mas por que você chegou a essa conclusão? Aí ela disse: ah, vovô, porque o vovô tem 4 filhos. Bom, então, muitas vezes a nossa compreensão, a gente precisa ir evoluindo para chegar ao que a gente está querendo dizer em relação a esse mutualismo fragmentado. É difícil falar. Porque o que é o mutualismo? Mutualismo é quando eu faço uma vaquinha e todo mundo colabora por algo que eu sei quanto que vai custar. Se eu sei que um produto vai custar aqui R$1.000 e eu sei que tem aqui 100 pessoas, eu falo assim, R$10 cada um, se puder, se for igualitário. E aí eu recolho, chego a 1.000. É uma forma de mutualizar. Mas o que a gente tem tido? Então, declaração de conflito de interesse, não tenho nenhum especial. E aí, esse mutualismo que a gente precisa falar na saúde suplementar tem a ver com não estar somente no modelo de remuneração do serviço prestado. Então, a gente viu ontem na palestra da doutora Marta, ela falando dos modelos de remuneração. Não, olha, não é, o fee for service não é de todo mal. Mas, além da discussão da questão de como se remunera, nós temos uma questão de como que o dinheiro é colocado na caixinha, e esse dinheiro é a minha mensalidade. Como a minha mensalidade está indo e como que ela está sendo guardada ou juntada para que dali se pague. Porque ali é que vai formar ou não mutualismo. Porque se não for, vai ser apenas caixa. Então, uma coisa é caixa, outra coisa é um fundo comum para mutualizar ou não. E aí, falta um real sistema, falta um real mutualismo, porque, na verdade, nós falamos muito em sistema suplementar, mas não é um sistema, porque não há mutualização. Porque, diferentemente do sistema público, em menor ou maior grau, em todos os níveis, municipal, estadual ou federal, há vasos comunicantes. Então, e mesmo intermunicipal. Então, é um sistema, o SUS é um sistema. Pode ter suas falhas, suas deficiências, mas é um sistema. Eu, particularmente, defendo bastante. E, na saúde suplementar, praticamente não há vasos comunicantes entre operadoras e nem entre produtos da mesma operadora. Então, essa é o clássico modelo de remuneração. Você tem aqui a chamada fonte pagadora, mas ela não tem fonte em si. Esse dinheiro sempre vem de usuários e empresas. O prestador está aqui. Esse modelo é muito conhecido. Ali pode ser plano individual ou coletivo, empresarial ou coletivo por adesão, enfim. E nós temos aqui uma outra questão que está cada vez mais agravando a nossa realidade. É que esse pico aqui da pirâmide está crescendo. Então, não é mais uma pirâmide com esse tanto. Isto é, nós precisamos de uma população saudável como base e contribuindo para que as pessoas que estão aqui na ponta, que podem ser idosos, portadores de doenças graves, como a AME, por exemplo, sejam suportados por esse conjunto. Agora, imagina quando essa ponta vermelha cresce. Então, aí sim a sustentabilidade fica comprometida. E aí, nós temos as principais características dos planos individuais. Ele tem todo um conjunto de carência, a mensalidade é regulada, limitada pela agência. Nós temos o coletivo por adesão, em que a mensalidade não é regulada. Você precisa avisar, mas ela não é limitada, né? Então, aí as dificuldades de quem tem hoje um coletivo por adesão. E os coletivos empresariais, que também não têm aí o limitador de reajuste definido pela agência, né? Então, é importante colocar aqui. E todos eles, né, se relacionam aqui com o prestador. De que forma? O prestador pode receber por aquilo que a gente falou, né? Ontem foi visto, ele vai ser pago por pacote, vai ser pago por fee for service, que é o modelo mais comum. Pode ter uma forma de pagamento por performance,
Tupi, e a gente vê que isso aqui é o que está no mercado. E o item que chama atenção é como é que cada vez mais temos planos. Há coisa de 15 anos atrás, nós não tínhamos tantos planos com fator moderador. O fator moderador era algo muito conhecido da autogestão. Né, doutora Denise? Nós vimos que o fator moderador nasceu dentro da autogestão. E, ultimamente, a gente tem visto umas aberrações. A 433, quando ela foi revogada, tinha alguns problemas, porque tinha operadora que queria fazer uma tabela prévia para a coparticipação. Isso é até bom, porque é transparente. Porém, todavia, esta tabela, por incrível que pareça, não era a tabela do valor que ela pagava minimamente para os seus credenciados. Então, na tabela para a coparticipação, o hemograma estava R$ 30. Olha só. Só que você participa com 30% de R$ 30, você vai pagar R$ 9 de coparticipação no hemograma. Só que quanto que se paga por um hemograma para um prestador? Então, você está coparticipando com 30%? É isso? E coisa de 2 semanas atrás, eu recebi um e-mail de uma pessoa que diz assim, Miyuki, qual que é o valor que a CBHPM paga por este procedimento? Era oxigênio terapia hiperbárica. Eu falei, na CBHPM está esse valor. Por quê? Porque a coparticipação foi de R$ 180. Só que eu fui olhar, eu achei tão estranho, que eu fui olhar o extrato do hospital. E ele pediu o extrato do hospital. Quanto que a operadora pagou para o hospital? A operadora pagou para o hospital R$ 180 na sessão. Então, ele estava pagando uma coparticipação de 100%. E quando ele questionou, a operadora disse assim, não, é que a gente usa a tabela do CBHPM para a coparticipação. Então, assim, só estou comentando, sem querer aqui, falar que isso acontece de rotina, mas só para dizer que são os perigos aqui em relação ao que a gente chama de franquia, coparticipação, a falta de clareza. Né? Então, só para colocar que, se a gente for olhar a fundo, tem um parecer que você não pode cobrar mais do que 50%. Não é um normativo, mas é um posicionamento. Bom, e aí, importante, aqui está a importância de como que se forma a mensalidade que a gente paga, que está na nota técnica de registro de produto. Claro, teve já uma revisão nesse normativo, mas praticamente ela continua igual. O que acontece naquela coluna? Nós temos nessa linha todos os procedimentos que estão no rol, todos que entrarem no rol, né, estão aqui naquela coluna. E ele é precificado. Aí alguém vai falar assim, tá bom, tá tudo, Milk? Tudo mesmo? E aquela cobertura para AME, atrofia muscular, né? E aí, tá lá? Então, na realidade, toda cobertura tem que estar aqui. E aí você também tem o número de expostos, quantos que estão expostos. E aí você tem a nota técnica de registro de produto. Aí a gente vai ver que como é que isto é aprovado? Porque praticamente todas as mensalidades são muito parecidas. A mensalidade das pessoas diferem com a hotelaria, com os hospitais. Então, assim, olha, Milk, pedi para diminuir o valor da minha mensalidade. Aí me ofereceram um sem o Einstein, sem o Sírio, sem um super famoso laboratório. É assim que funciona a modelagem de preço depois. Não é mais apartamento, eu estou indo para um plano enfermaria. Então, quando é plano enfermaria, automaticamente tantos hospitais saem. E aí a gente tem a formação de preço. Mas a gente precisa dizer como é que você coloca o transplante de medula naquela mensalidade. Você tem o transplante de medula, hoje, é até menos do que 1 para 50 mil. Então, você precisa ter 50 mil pessoas, porque essa é a probabilidade, para ter um transplante de medula. Então, um transplante de medula acontece na população brasileira em geral, a cada 50 mil vidas. No caso de rim, 1 a cada 30
mil pessoas precisam de transplante de rim. Aí a pergunta que não quer calar, como que estamos pagando na mensalidade o transplante de rim ou de medula? Porque na mensalidade de todo mundo tem que constar um valorzinho do transplante de medula. Um valorzinho do transplante de rim, porque ambos já estão cobertos faz tempo, inclusive, né? Então, aí, vamos pensar uma terapia aqui da lipofucinose. Entrou no rol, certo? Tem DUT. Nós temos aqui o que saiu na Conitec, na época, valor anual para o paciente, 2 milhões. Se você fizer ajustado para a venda para o governo, 1.860.000 por ano de tratamento. Não é não? E vamos fazer um treinamento aqui. Prevalência, tem vários países. Vamos pegar aqui uma prevalência mais conservadora, isto é, vou usar 1 em 14 mil como prevalência, porque se eu jogar uma prevalência 1 para 1 milhão, por exemplo, eu vou valorar muito baixo o valor da vaquinha. Aí a gente chega aqui, fazendo todos os cálculos, 1 para 14 mil, a gente vai olhar quantos nascidos vivos projetados, quantos recém-nascidos podem ter lipofucinose, aí a gente chega na saúde suplementar, coloca o valor em torno de 2 milhões, chegamos a 100 milhões ano, mas a gente pensando que tem 50 milhões, quanto que a gente tem de vaquinha? R$2 da vaquinha deste procedimento per capita ano, o que dá 17 centavos mês. Olha que fantástico. Vaquinha funcionando, está tudo certo. Funciona assim? Não funciona assim, mas deveria funcionar assim. Porque o evento é raro, tudo bem, 1 para 14 mil, está no raro, mas o evento é de altíssimo custo. Porque nós temos em torno de 50% das operadoras, então mais de 300 operadoras, que não têm 20 mil vidas. Então, como é que ela vai suportar este sinistro? Ela não tem mutualismo. Então, a gente tem um problema em que a gente precisa pensar. Nós estamos falando aqui de uma doença hereditária, uma doença grave, que está com cobertura, mas estamos falando de vários outros. Falamos da discussão de como que vai ser, por exemplo, terapias avançadas, terapia celular avançada, em termos de cobertura. Então, vamos precisar cada vez mais de quê? De uma vaquinha verdadeira, vaquinha real. Né? Uma vaquinha um fundo que vai cobrir. Porque isso aqui não tem como perpassar entre as operadoras. Se cair numa operadora que tem 6 mil vidas, então vai ter que balançar a cabeça, porque mesmo que judicialize, o próprio juiz vai olhar e falar assim, quando quer 2 milhões ano? Então, aí chega para o juiz e fala assim, a gente tem um credenciamento aqui com a Santa Casa ou com o hospital local, se a gente pagar este valor pelo medicamento, pelo tratamento que o juiz está obrigando, nós não vamos pagar a Santa Casa ou então o credenciado principal daquela cidade. Né? Então, essa é a dificuldade que a gente está vendo. E a incorporação de tecnologia coloca um QALY, né? Então, nós temos isso na Conitec, a discussão do QALY, e nós já vimos que na Conitec, o que acontece? Quando a gente tem medicamentos do grupo 2, é somente responsabilidade do Estado e do governo federal. Porque nem o município vai ter condições de comprar. Por quê? Porque aí eu vou falar o que nós temos de município. Serra... Onde é que está aqui? Minas Gerais. Serra da Saudade. Apareceu de novo como a cidade com a menor população do Brasil. Continua sendo. Foi uma matéria agora por conta de eleições, né? Então, Serra da Saudade continua sendo a menor cidade com 771 habitantes. Então, claro que um município com 771 habitantes não tem condição de comprar medicamentos do grupo 2 no SUS. Então, ele já está mutualizado para estados e União.
Não tem como, não adianta criar uma lei de medicamentos e mandar o município. Claro, o município de São Paulo consegue, aqui, Fortaleza, Rio de Janeiro, Brasília, mas, enfim, uma boa parte dos estados, ali aparece, né, aqui, nós temos um percentual alto, né, de municípios com menos de 20 mil também. Então, o mutualismo, a gente precisa, né, de grandes de população, né, para poder abarcar custos altos. Então, a gente precisa imaginar que, seja um transplante de rim, seja um transplante de medula, a gente precisa ter aí bastante gente na base. Só que a base, hoje, ela não está, ela está fragmentada. Por quê? Nós temos, veja, a cobertura é do plano, o reajuste é do plano, a mensalidade é do plano, é tudo no plano. Olha, até 1.000 beneficiários. Olha a quantidade. Aqui, olha, até plano com 1.000 beneficiários. 77% dos planos tem menos de 1.000 pessoas. Não tem mutualismo, só tem caixa. A operadora tem vários planos. A operadora tem vários planos. Para quem conhece a operadora, tem plano tal. Você tem os planos, a operadora. Se você tiver mais de 100 mil, você tem caixa. Você tem caixa. Mas o plano em si não tem. O que causa, no ano seguinte, o reajuste por sinistralidade. E aí, a sinistralidade, eu falei, nossa, nós não tivemos o caso de lipofucinose. Não, não teve. Teve um parto prematuro. Teve um TCE, que é comum. Mas, como ele custou bastante, o que vai acontecer? Aquela mensalidade vai ganhar um aumento por sinistralidade. Olha que coisa. E nós aceitamos. É aquela história, né? Mas, olha, a mãe subiu no telhado faz tempo, hein? Então, para piorar, operadoras, né, com menos de 20 mil vidas. Olha só, pode somar aqui, né, 30, mais de 50% não tem 20 mil vidas. Então, ontem foi falado em possibilidade de negociar com operadoras com 200 mil vidas, abaixo de 200 mil vidas. Espera aí, a maioria está com menos de 20 mil vidas. Então, a vaquinha já é fraca, porque tem muito pouca gente. Né? Então, assim, isso é um grande desafio. Então, na realidade, a gente precisa lembrar que no plano, no produto, no plano, é que está o reajuste, é que está a cobertura, é onde está o sinistro. Então, a gente tem uma fragmentação absurda, precisamos olhar para isso. Né? Então, é um tema que precisa ter uma discussão. E a frase é, realmente, sua mãe subiu no telhado e as pessoas vão precisar entender o que é isso. Né? Então, muito obrigada. Obrigada, Miyuki. Bom, a gente tem uns minutinhos ainda para fazer uma pergunta aqui para a Miyuki. Primeiro, parabéns pela abordagem. Né? Eu confesso que, quando eu vi o tema mutualismo fragmentado, eu fiquei bem curiosa da forma como você iria explorar. E, de fato, assim, a gente tem essa condição da aplicação do modelo de financiamento do sistema de saúde suplementar como mutualismo intergeracional desde que o tempo é tempo. Não é? Não houve, nesses mais de 20 anos que a gente tem aí, acho que da agência, um pouco mais de 20 anos, não houve nenhum modelo inovador que trouxesse um respiro para essa equação que você apresentou a gente aqui com tanta assertividade. A gente conhece aí na literatura e na prática de outros países modelos mais flexíveis e inovadores de mutualismo, e que levam em consideração não só a solidariedade,
a questão intergeracional, mas também a nova realidade assistencial, as novas realidades econômicas e as novas realidades tecnológicas. Eu posso, por exemplo, dar como exemplo o mutualismo com incentivos preventivos, aquele que, além do intergeracional, se concede desconto para os membros ou benefícios para aqueles que efetivamente participam de programas de prevenção, se cuidam, não fumam, não consomem bebida alcoólica em excesso, porque ninguém vive sem um vinhozinho, né? Não é, Helena? Você chegou, minha linda. Então, minha pergunta... Bom, aí temos outros modelos também, como aquele modelo onde existe um mutualismo entre a população para assistência primária e secundária, mas na terciária, quem utiliza complementa com algum valor adicional. Quer dizer, outros modelos que, na nossa prática de saúde suplementar, não são abraçados. Eu te pergunto, na sua avaliação, quais as principais barreiras que existem? É cultural? Por que a gente não avança nessa discussão, onde a gente vê que o modelo atual de financiamento do sistema já não responde às necessidades da população e da sustentabilidade do setor? O que você pensa aí sobre isso? Então, nós vimos que isso é um problema de tempo. Nós temos aí a 9656 com mais de 20 anos já, a própria agência com 24 anos. Mas quando, na década de 90, no início da década de 90, quando ainda era a ZASP e a BRASP, depois se tornam unidas, as autogestões, elas, tanto que pode perceber o número de autogestão tem caído, tem diminuído, né? Por conta das dificuldades, por conta do nível, digamos, burocrático, mas também porque não se consegue ter mais o mesmo mutualismo com aquela quantidade de pessoas. Então, quando a gente, no começo da década de 90, eu fazia parte de uma consultoria, inclusive meu ex-chefe está ali, na Sofia Med, nós falávamos que a partir de 1.000 pessoas, 1.000 beneficiários, era possível abrir uma autogestão. 1.000 pessoas. Hoje, a gente tem que dizer que é inviável mesmo com 10.000. Hoje, você precisa ter 100.000 para poder fazer massa de caixa, para ter o mutualismo, para você ter estabilidade. Né? Porque alguém falou assim, Milk, o transplante de medula acontece 1 a cada 50.000 ou 55.000 vidas? Sim. Se a operadora tem 5.000 vidas, ela pode ter o transplante em 10 anos. Aí pode ser no 10º ano? Sim. Pode ser no 9º ano ou pode ser no 1º ano. A pergunta é assim, essa operadora guardou a fração do dinheiro desde o 1º ano até o 10º ano, já que tem a probabilidade de acontecer em 10 anos? Isso não acontece, porque a lógica hoje da mensalidade, do sinistro e da execução é no ano. Por isso que você paga o sinistro, o reajuste por sinistralidade, eventualmente os reajustes, olhando o retrovisor do ano passado. E a gente não faz fundo nenhum desse tipo. Por exemplo, se eu tenho 5.000 vidas, eu posso ter um transplante de medula em 10 anos. Isso é uma questão de probabilidade. E nós já vimos... Eu já vi pessoas falando, isso é uma negligência atuarial. Me desculpe, meus amigos atuários, mas uma negligência atuarial. É óbvio que a gente está vendo que vai faltar, porque ninguém guarda o dinheiro. É a mesma coisa alguém falar que, como aconteceu na Covid, aí houve represamento de procedimentos. Quando houve represamento de procedimentos, a própria agência devia ter falado, faça provisão do que ficou represado. Artroplastia de quadril, de joelho, algumas terapias, fasectomia, e não houve, não guardou esse dinheiro. Devia ter feito a provisão, não foi feito. Então, houve um lucro de mais de 50% acima em 2021, em relação aos anos anteriores, porque a utilização foi mais baixa. Em compensação, porque tem uma incompensação, nos anos seguintes, você teve uma sinistralidade muito maior que a mensalidade, foi a grande crise do mercado. Mas por quê? Imagina, se você não precisa pagar o condomínio, porque o sistema lá da administração do seu prédio esqueceu de mandar, você vai falar, que beleza, eu vou pegar esse dinheiro e vou gastar? Ou você acha que não virá a cobrança no mês seguinte? Então, isso, na verdade, é uma falha, e
Infelizmente, eu acho que, assim, por enquanto, interessa a alguns manter esse status quo. Só que isso não está ficando bom para quem tem planos coletivos por adesão, para quem está recebendo uma cacetada de reajuste por sinistralidade. Então, não está bom. E quem tem planos empresariais, os contratantes também não estão satisfeitos com esses níveis de reajuste. Então, nós estamos com uma crise. Então, precisamos discutir, mas não acho que é da noite para o dia. Eu venho falando disso processo, já há uns 5 anos. Mas, assim, quando que será que vamos abrir os olhos e entender que a mãezinha já está no telhado faz tempo? É um processo, é um processo. Bom, a gente aqui, esse tema é um tema que daria aí um outro congresso, viu, Helena? Mas a gente podia, por exemplo, discutir para essas pequenas e médias operadoras que você falou, pequenas operadoras até 20 mil vidas, a alternativa de um stop loss, que é aquele seguro onde quando passa da média, né, é acessível, mas a gente viu um movimento aqui no Brasil nesse caminho, mas eu não vi crescer, não tenho informações, acho que a questão regulatória impacta muito também nessas decisões. Enfim, mas a gente deixa isso para o próximo congresso. E aqui eu agradeço muito, em nome da ABEA. Foi um prazer compartilhar desse espaço contigo, minha querida. Parabéns aí pela sua trajetória e obrigada aí por esse carinho que você deixou aqui com a gente nesse início de congresso no dia de hoje. Muito obrigada. A entrega de uma lembrança deste congresso, contendo alguns livros, e a nossa tradicional jangada, este símbolo imaterial do Ceará, do Nordeste, mas com uma significância muito relevante para todos os cearenses. E que é uma marca dos congressos da ABEA. Aplausos renovados, até porque para que nós possamos aquecer ainda mais esse auditório e também respeito à trajetória tanto da nossa chairwoman quanto da nossa palestrante.